Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, e atualmente eu vivo aqui na Itália. Muitas pessoas têm me perguntado ultimamente como eu aprendi a falar italiano. Então, quando eu conheci o meu marido no Brasil, eu não sabia nada de italiano e ele também não sabia muito português. Inclusive, a gente se comunicava muito antes de eu encontrar com ele pessoalmente pelo Google Tradutor. Ele traduzia, só que eu pensava que ele sabia falar português, porque ele traduzia e falava em português comigo e eu não traduzia para falar em italiano porque eu pensava que ele sabia falar português. Depois que eu conheci ele pessoalmente, eu vi que o português dele era muito escasso e que ele não sabia falar a língua. Só que ele ficou bastante tempo no Brasil, ficou uns 3 meses, e com o passar do tempo, ele aprendeu a falar português. Como eu aprendi a falar italiano? Eu aprendi a falar italiano pela mesma forma que meu marido aprendeu a falar português. Ele chegou no Brasil, não tinha nenhum italiano em Nova Iguaçu, e ele só se comunicava em português comigo, com a minha família. Ninguém sabia falar italiano, então ele foi obrigado a aprender a falar português. Enfim, depois eu vim para a Itália morar com a família dele, com a mãe, com os pais dele e com os irmãos dele. E eu também fui obrigada a falar italiano, pelo mesmo motivo de que ele aprendeu a falar português. Porque quando eu cheguei na casa dele, ninguém falava português, então eu tinha que dar um jeito de se fazer ser entendida, porque eles não tinham como entender o português. Então, o que eu fiz para poder cada dia mais ir melhorando? Primeiro, eu queria dizer que eu não falo italiano gramaticalmente correto, porque eu não fiz um curso de italiano. O meu curso foi o curso da vida mesmo, as minhas necessidades, e isso que me fez me esforçar cada vez mais a aprender. Eu tinha muita curiosidade e eu queria muito me comunicar com as pessoas. Então eu ia me esforçando. A primeira coisa que eu pedi para a família dele foi um dicionário. Eu falava, eu tenho que comprar um dicionário de português, italiano, italiano, português. Eu preciso desse dicionário. Eu preciso. E aí o meu cunhado foi e comprou um dicionário no supermercado mesmo, que tinha italiano, português, português, italiano. E tudo que eu queria, eu ia lendo naquele dicionário. Outra coisa que me ajudou muito é que em todos os lugares que eu ia, eu observava o nome de cada coisa. Por exemplo, eu ia ao supermercado e aí eu olhava o macarrão, lia no pacote espaguete. Eu olhava no saco de farinha escrito farina. Eu olhava na seção de pão, pane. Então eu prestava muita atenção na escrita das coisas também. Quando eu ia comprar roupas com a minha sogra, por exemplo, eu olhava para o sapato, scarpe. Aí eu via a bota, stivale. Eu lia muito o nome das coisas e associava a imagem com o que estava escrito. Então, todos os lugares que eu ia, eu observava a escrita daquele lugar. Tabaco, bar, que é o mesmo que é o nome do Brasil, bar. Ristorante, tipo um restaurante escrito ristorante. E aí já ia associando uma coisa a outra. E também eu via muita televisão. Eu assistia muita televisão, porque como eu cheguei aqui estava muito frio e eu não fazia questão de ficar saindo muito porque eu detestava sentir aquele frio a princípio, era muito, como que eu posso dizer? Foi um contraste muito grande da cidade onde eu morava no Brasil para a Itália. Então era um frio insuportável para mim, que não estava acostumada com o frio daqui. Então eu preferia ficar dentro de casa. Então eu assistia muito filme, assistia muita televisão italiana. Na época meu sogro era vivo e não estava muito bem, e ele ficava muito em casa também, então eu ficava no sofá com ele assistindo muita televisão, conversava muito com o meu sogro, tentava me comunicar o máximo possível. E a primeira cidade que eu morei aqui, para quem já me conhece um pouquinho no canal, foi em Nápoles. Então, eles recebem muita visita, mas muita visita todo fim de semana. Ou eles estão na casa de alguém no inverno, ou a pessoa está dentro da sua casa. Então, sempre tinha aquelas visitas e eu ficava o máximo perto das pessoas para poder escutar. Eu escutava muito. E aí, aos poucos, assim, quando eu tinha já uns 3 meses, eu já estava aos poucos me comunicando um pouquinho melhor. Eu acredito que se você estiver
em mais contato com os italianos, porque eles vão pronunciar melhor a língua do que nós brasileiros. Então, quanto mais contato com pessoas italianas e com a televisão italiana também, não ficar muito tipo no YouTube assistindo novela antiga do Brasil, filmes antigos em português. Hoje em dia tem várias plataformas que ajudam muito, que não tinha na época. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha muito essa coisa de internet, de ficar ligando pro Brasil. Então eu comprava um cartãozinho para poder ligar pro Brasil. Esse cartãozinho só deixava eu falar 1h20, se eu não me engano. Então nem com a minha família eu falava muito. Eu falava tipo 1 hora por dia ou por semana, porque eu também não ia ficar toda hora pedindo meu sogro para comprar o cartãozinho, porque custava 5 euros todo dia. Imagina. Então às vezes eu falava 1 hora por semana com a minha família. Então o meu contato direto era só com a família do meu marido, porque eu não conhecia brasileiros quando eu cheguei em Nápoles. E depois que eu vim para Milão, que eu comecei a ter contato com pessoas brasileiras, mas já tinha já 1 ano que eu já estava na Itália, então já sabia me comunicar em italiano, antes de ter esse contato com pessoas brasileiras que já moram aqui. Eu acredito que é você tendo bastante contato com pessoas italianas, não com brasileiras, mas mais com italianas, assistir muita televisão italiana, muitas séries em italiano, mesmo se estiver assistindo série, mesmo que você não entenda, porque eu não entendia no início, mas eu continuava assistindo porque só tinha aquilo. Não tinha muito essa coisa da internet, então era só ligar a televisão italiana e eu tinha que escutar em italiano, porque a televisão italiana não tinha como traduzir ali. Então assistia muitos programas, Amici, Grande Fratello, assistia muito... Como é que é aquele programa? Tem um programa que... Tipo do Show do Milhão, assistia muitas novelinhas em italiano. Eu assistia muita coisa em italiano, por mais que fosse chato, porque quando você está aprendendo uma língua e você não entende, você acaba se chateando por não entender, mas era só aquilo que eu tinha para assistir. E muito bate-papo com meu sogro, com a minha sogra, com os amigos do meu sogro, com a família. Enfim, é ter contato com a língua, é observar muito na rua, a escrita das coisas e associar com a imagem mesmo e ter bastante contato. Foi assim que eu consegui aprender a falar italiano. E meu marido também conseguiu aprender a falar português dessa forma. Ele também no Brasil não tinha nenhum contato com a Itália e a internet não era como a internet de agora. Não tinha essa velocidade que tem hoje em dia, o Wi-Fi, tudo muito rápido, não tinha isso. Então fui obrigada a aprender. Então, se você quiser aprender uma língua, você vai ter que sacrificar o seu ouvido confortável no escutar português. Você vai ter que colocar mesmo a legenda e o áudio em italiano e mandar brasa. Porque eu não tinha legenda em português. A televisão era só em italiano, então eu só escutava italiano. Não tinha nem legenda, era só em italiano. Então, quanto mais você escutar e você se comunicar com as pessoas, mais rápido você vai falar. Eu já conseguia me comunicar depois de 3 meses aqui. Tanto que no meu casamento eu já falava com as pessoas, eu aprendi muito rápido, porque eu não tinha contato com outra língua, era só com a língua italiana. Então é evitar o português quando você estiver aqui. E para quem está no Brasil, tentar o máximo, antes de chegar aqui, já começar a escutar. Quando eu chegar lá eu vou aprender rápido. Não. Antes de você chegar, já começa a ver séries em italiano, com áudio em italiano, para você já se familiarizar, com a língua. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado um pouco. Espero que vocês sigam o meu conselho e me falem aí se deu certo, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho. Continue aqui me acompanhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para poder estar recebendo notificação de vídeos novos que entram no canal. Comente aí, curte esse vídeo e até a próxima, gente!